Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, sejam bem-vindos, sim, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula o professor vai estar fazendo uma breve revisão referente ao capítulo número 9 e 10 da nossa apostila SAS, certo, galerinha? E para início de conversa, vamos falar do clima, que está lá voltado ao capítulo número 9 da nossa apostila número 2 do sistema SAS. Todo clima depende da atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é sim, galerinha, a camada de gases que envolvem parte dos planetas. A nossa atmosfera terrestre possui aproximadamente 800 quilômetros de espessura e é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Gases que são, grande parte deles, nocivos. A nossa camada de ozônio. A nossa atmosfera se divide em 4 camadas, como vocês aprenderam, de acordo com a nossa latitude. Lembrando que o ponto inicial, galerinha, é sim a nossa superfície terrestre. E a nossa sequência é a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Lembrando que todas elas têm uma divisão de distância, né, em sentido de latitude, com uma variação de temperatura dependendo da sua altitude. Ok? O tempo atmosférico, galerinha, é sim o estado momentâneo da nossa atmosfera. É o tempo, tá, que determina o lugar de um determinado ponto terrestre. Então, quando falamos em estado momentâneo da atmosfera, falamos que existe um determinado lugar na nossa superfície terrestre. É aquele exemplo. Hoje o tempo atmosférico pode estar pela manhã chuvoso, à tarde pode fazer sol e à noite a temperatura pode estar elevada. Então, o tempo ele é momentâneo, ele define o tempo atmosférico, aquela previsão do tempo que vocês acompanham na televisão, de dia, semana e meses, ok? Diferente do clima, que o clima é bem diferente do tempo atmosférico, né? Onde tem fatores que determinam o tempo atmosférico. O clima já é diferente. O clima é definido por elementos como a temperatura, umidade, pressão atmosférica. Os principais fatores que vão influenciar a longo prazo o nosso clima é a altitude, a latitude, maritimidade, continentalidade, tá? Que são basicamente os fatores. E os elementos como temperatura, umidade e pressão do ar acabam mudando o tempo atmosférico. Lembrando que um clima, para ser modificado ou formado, ele demora de 35 a 45 anos, tá bom? Tipos de chuvas, já falamos um pouquinho da chuva convectiva, é aquela que ocorre pela ascensão do ar. Falamos também da chuva orográfica, que é aquela famosa chuva de relevo. E a última, que é a chuva frontal. Ela ocorre quando a movimentação da nossa atmosfera coloca em contato grandes volumes de ar frio e de ar quente e úmido. Falamos também da radiação solar e pressão atmosférica, né, como as 3 zonas térmicas, intertropical, temperada e apolar, que é aonde dá a definição da nossa grande pressão atmosférica através de massa de calor e massa de ar frio. Também conversamos sobre a pressão atmosférica, quando corresponde ao peso que a nossa atmosfera exerce sobre a nossa superfície terrestre. Tem o desenho explicando aí, né, o que é uma pressão atmosférica, lembrando que quanto maior o relevo, menor a coluna de ar, então menos pressão atmosférica. Quando o relevo é mais próximo ao nível do mar, aumenta sim a grande pressão atmosférica, ok? A circulação atmosférica global, lembrando que há diferenças de pressões atmosféricas entre os lugares. Lembra, galerinha? Que vai definir e originar os ventos que se movimentam das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, dependendo que os ventos dependem de alta e baixa pressão, que são variações de temperatura. E também tem as movimentações através das ondas, né, através das águas oceânicas. Então, a circulação atmosférica global ela depende de 3 fatores: alta e baixa pressão e também pela movimentação das águas oceânicas.
Vocês também aprenderam os ventos locais, as diferenças entre ventos e as brisas litorâneas, as brisas marítimas e as brisas continentais. Falamos também das famosas correntes marítimas. Isso foi no capítulo número 2 da nossa apostila. Vocês podem observar na leitura do mapinha que as correntes marítimas são influenciadas através do clima e se definem como correntes quentes e correntes frias. Tá? Em vermelho vocês podem observar aonde acontecem as grandes correntes marítimas, que é sim corredores e as movimentações das águas oceânicas, tá? Que se resfriam e se elevam a temperatura desses polos, tá? Principalmente Polo Norte e Polo Sul, aonde tem essa transição dessas correntes marítimas. Lembrando que as correntes marítimas são influenciadas pelo clima, tá? Também as massas de ar. Lembrando que temos massas de ar quente e fria, que vai desenvolver também massas de ar seco e temperada, tá bom? Então vocês sabem que as massas de ar são grandes porções de ar dentro da nossa desculpa, galerinha, deixa eu beber um golinho de água que eu já tô ficando já até gago. São grandes porções de ar da nossa troposfera, a nossa primeira camada do nosso planeta. Então, lembrando que as grandes porções de ar da nossa troposfera, que apresentam as grandes características que vão dando uma grande movimentação das temperaturas, da nossa pressão atmosférica e também da umidade do nosso planeta. Então, as massas de ar dependem de 3 fatores, né? Que são temperatura, pressão e umidade. E vocês sabem que durante seu percurso elas podem ter suas características modificadas por interferência de um bioma e também de uma pressão atmosférica, temperatura e também pela umidade. Aprenderam também massa de ar no Brasil, lá no capítulo número 2 da nossa apostila, onde falamos um pouquinho, né? Isso está na apostila número 1, tá, galerinha? Estou fazendo uma revisão do contexto referente a clima e vegetação, tá bom? A massa de ar dentro do nosso Brasil, tá? Aqui tem um mapinha, não vou nos aprofundar muito, porque isso aqui é só uma imagem para vocês entenderem o que é massa de ar no inverno e a massa de ar no verão, que é aquela transição de alta e baixa pressão. E os climas da Terra, lembrando que existem climas quentes, climas frios, climas temperados e climas de altitude. Lembrando que climas de altitude são áreas com uma alta formação de relevo, principalmente os planaltos. Vocês podem observar que temos as cordilheiras, que são o encontro daquelas duas placas, né, que o professor já explicou, que é a formação de uma cordilheira, de uma montanha, de uma serra, que é sim a colisão de duas placas tectônicas, que vai dar o dobramento formando as cordilheiras e montanhas, principalmente aqui na América do Sul, a América do Norte em cinza e também boa parte ali da Ásia, tá? Onde que está o Monte Everest, considerado o ponto terrestre, né, que está imerso dentro dos continentes como o pico mais alto, tá? Aqui temos a grande variação de temperatura. Vocês podem observar aqui a linha do Equador, que divide os dois hemisférios em norte e sul. Tá, aqui é o equatorial e aqui tropical úmido. Então acontece aquela transição através da temperatura. Tá? Aqui tem aquele mapinha dos climas do nosso planeta que vocês podem estar identificando pela localização do mapa climatológico que vocês já trabalharam. Impactos sociais sobre o clima. Aí entra um pouquinho no debate, né, da chuva ácida. O que é uma chuva ácida? É quando existe uma grande área de poluição, principalmente de queimadas e também, vamos dizer assim, de grandes gases nocivos à nossa atmosfera, que vai condensar em forma de precipitação, aqueles 3 tipos de precipitação, convectiva, frontal, né, e a outra, que vai causar aí essa grande degradação de monumentos, carros, casas, tá bom? Então, quando se tem uma grande porcentagem de poluição atmosférica, em condensação com alta e baixa pressão, vai cair em forma de precipitação, denegrindo aí boa parte
de monumentos, casas, até água, a contaminação de rios e lagos, prejudicando uma biodiversidade, uma fauna e uma flora. Então, a chuva ácida ela tem vamos dizer assim, uma grande influência através de uma grande reação através da poluição. Inversão térmica. O que é uma inversão térmica? Lembra, galerinha? A inversão térmica é quando os poluentes e materiais que vão soltarem ali aquelas grandes partículas vai ficar preso na nossa atmosfera e vai acontecer uma inversão térmica. A umidade não vai conseguir quebrar essa barreira. Então, o que vai acontecer? Vai se inverter, né, o ar quente, que vai ficar compensado aqui, mantendo a cidade basicamente com acúmulo de poluição e temperatura. E a umidade que está próxima acima, né, da nossa troposfera ali, no finalzinho da nossa troposfera, não vai conseguir quebrar essa barreira de poluentes, de partículas, né, que estão soltas ali dentro da nossa atmosfera. Então, isso é uma inversão térmica, tá? Ocorre principalmente em grandes cidades, principalmente São Paulo. Você chega de Cajamar ao centro de São Paulo, você já vê aquela névoa. Ali está acontecendo uma inversão térmica, está sendo influenciado a temperatura de um lugar, de um tempo atmosférico devido à grande poluição de uma área, tá bom? Ilhas de calor, principalmente, eu já acabei de falar também, é quando uma cidade não tem uma área vegetal, não existe floresta dentro da cidade, que acontece a cidade de concreto, reflete a incidência de raios solares e acaba aumentando a temperatura. Vocês já chegaram a observar pelo asfalto, quando você olha a rua e vê aquele mormaço subindo, parecendo que está derretendo o asfalto, isso sim faz parte da ilha de calor. Por quê? Não existe umidade vinda das florestas que acabam caindo em forma de precipitação e resfriando. E lembrando que uma árvore também ela resfria em torno dela, né? Então ela deixa o solo mais umidificado e com a temperatura inferior. Então a pouca vegetação faz que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao seu redor. Então lembrando que a temperatura dentro das grandes cidades, sim, ela é bem maior do que em torno das cidades de zona rural. E também onde existem florestas, principalmente áreas de serra. Efeito estufa, isso aqui vai ser trabalhado um pouquinho mais para frente. Vou falar com vocês do fenômeno natural, que consiste na retenção, tá? Isso aí será mais para frente. O aquecimento global, vamos trabalhar na próxima apostila. Tá lá na apostila número 3, o professor já filtrou um pouquinho. Vamos falar um pouquinho o que interfere o aquecimento global. A modificação de um bioma, o que acontece com a amplitude, aumento de temperatura, ele aumenta também a poluição, mas também ele afeta toda uma biodiversidade naquele local. Depois disso vamos falar na próxima aula também. E agora vamos falar um pouquinho da distribuição da vegetação referente ao capítulo número 10. A vegetação natural apresenta diferentes características e se distribui pela nossa superfície terrestre de acordo com a combinação de fatores relacionados à nossa atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Litosfera está voltado a uma área, hidrosfera a outro e a atmosfera a nossa camada, né, as nossas camadas. Então, litosfera é a nossa formação de relevo. E a nossa hidrosfera é a água, né, que são os rios e lagos, as precipitações que acontecem dando uma modificação de bioma. Aqui temos os biomas, o tipo de florestas dentro do nosso território brasileiro. Temos o bioma amazônico, o Pantanal, o Pampas, Mata Atlântica, Cerrado e a Caatinga. Então existe uma grande variação de temperatura, onde acontece o tempo seco, o tempo úmido e o clima temperado, também o tempo temperado, onde vai formar diversos tipos de vegetação, né? Vocês aprenderam que o tipo da Mata Amazônica é aquela floresta mais densa, né? Onde existe uma grande biodiversidade, é o segundo planeta do mundo, né? Ali se encontram grandes mananciais e águas subterrâneas, grandes rios caudulosos, que vão ao longo do seu percurso alimentar o centro-oeste. E o Nordeste com o bioma da Caatinga, que é o bioma específico do Brasil, não existe em outro território, tá? Não existe uma outra superfície terrestre que existe o bioma da Caatinga, somente no Brasil. O Cerrado, que pega uma boa parte do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. E o de Mata Atlântica, que são as áreas
próximas aos litorais, às áreas litorâneas, com uma grande biodiversidade também. E os pampas, que estão localizados lá na região sul do Brasil. Tá bom? Isso vai ficar também dentro daquele conteúdo que trabalhamos na aula anterior. Zona térmica e a formação vegetais. Isso acontece, zona fria, zona temperada e zona quente, uma grande fragmentação, né, da formação de florestas de vegetação. Lembrando que as formações vegetativas que caracterizam os biomas se desenvolvem principalmente conforme o tipo de clima, relevo e solo. Em cada porção de terra tem a sua variação. Tá? Temos aqui a zona fria, onde existe pouca, né? Então o ar é muito seco, onde tem uma zona fria, existe pouca umidade, pouca formação de floresta. A zona temperada, onde acontece a condensação muito rápida, a evaporação causando uma grande umidade, grandes leitos de rios, formações hidrográficas. Também zonas quentes, aonde existe o clima próximo ao clima seco e úmido, tá? Então essa formação vegetal do nosso planeta, essas formações vegetais caracterizam com base num tipo de clima. Então todo clima ele favorece a criação de um tipo de vegetação, tá bom? Aqui fala um pouquinho quanto a faixa de temperatura propicia ao desenvolvimento vegetativo. Podemos dividir essas formações vegetativas em 3 grupos, tá? Aqui tem os grupos que têm a sua temperatura adaptada, tá? A sua vegetação adaptada à temperatura, tá bom? Então, existe uma inversão térmica, onde a temperatura traz uma umidade, aonde não existe tanta umidade, somente tempo seco e calor, principalmente a região nordeste do Brasil, que temos a Caatinga, que está dentro do Agreste e Sertão Nordestino, que vocês vão trabalhar dentro das regiões brasileiras na próxima apostila. Falamos também dos biomas terrestres. Além do Brasil, também existem outros biomas espalhados pelo mundo, tá? E eles dependem, vamos dizer assim, de conjuntos de temperatura, de clima, principalmente tropical, temperado, polares e os desérticos. Lembrando que existem vários tipos de deserto, principalmente o deserto frio, que é a Antártica, e também temos o deserto quente, que é o Saara, e também o Texas americano, o Texas nos Estados Unidos ali, que é sim um estado americano, onde possui uma grande vasta área, que está aqui no mapinha, vocês podem identificar em laranja, tá? Onde existe uma formação de bioma de caatinga, mas aqui não é a caatinga, sim, é uma área desértica, tá? Temos também florestas coníferas, onde existe uma grande formação de madeiramento, as grandes árvores, né? Também temos a floresta equatorial, altas de montanhas, tá? Temos aí diversos biomas, mas o que iremos trabalhar aqui para frente é somente o bioma brasileiro. Biomas tropicais que estão na linha do Equador, que é aqueles biomas que têm grande incidência de raios solares e também acontece a condensação e a grande umidade, favorecendo as grandes florestas, principalmente a floresta do Congo, na África, a nossa famosa floresta amazônica e também boa parte ali entre Japão e Ásia, uma boa parte da Ásia, né? Envolvendo o Japão, a China, Finlândia, outras florestas nativas ali com grande formação de mata, tá bom? Florestas equatoriais e tropicais, como eu já falei, são típicas da região de clima quente e úmido, com baixa amplitude térmica. Então, não existe uma temperatura muito alta, mas sim é quente e favorece a evaporação dessas grandes quantidades de árvores florestais. Aqui, essa área florestal, onde existe muito verde, vai acontecer a evaporação de rios e lagos e também das árvores, né, das folhas, onde retém líquido, vai acontecer uma grande evaporação, formando grandes concentrações de precipitações dentro dessas florestas equatoriais e tropicais. A savana, né, savanas, que tem como base o cerrado, principalmente aqui no Brasil, o cerrado brasileiro, que é o centro-oeste. Aqui temos a savana africana, desculpa, bem diferente, tá? Vocês podem observar que existe uma transição da floresta amazônica em sentido ao cerrado, então existe uma grande
formação gramínea, onde a ressecação da vegetação acaba acontecendo nos períodos de baixa umidade, causando grandes incêndios. Isso está acontecendo e vocês estão acompanhando no jornal, onde o nosso cerrado está em chamas. É normal, galerinha, pegar fogo? Sim, mas não em grandes proporções igual está acontecendo. Ultimamente, o cerrado está pegando fogo porque está sofrendo uma grande mudança momentânea, mudança do tempo, tá? Que é momentâneo, que é o aquecimento, a amplitude da temperatura na região, então favorece as queimadas mais longas. Biomas de clima temperado, temos as florestas temperadas, vocês podem observar aqui, né? Que são florestas onde estão entre os polos e os trópicos ali, aquele mapinha que está lá atrás, que vocês podem observar também na apostila, que pega essa transição, acaba sendo temperado junto com umidade e calor, favorecendo uma biodiversidade mais colorida, né? Principalmente em períodos onde não tem uma estabilidade de temperatura. No calor faz um clima mais ameno e no frio acaba nevando, causando essa exuberância natural aí. Florestas de coníferas são áreas, basicamente, olha aqui, possuem uma pequena diversidade de espécies, devido à temperatura e à pouca vegetação, né? A pouca biodiversidade que acaba acontecendo por uma boa falta de fauna e flora, que depende de rios e lagos, depende de uma vegetação. Então, as coníferas não possuem grandes espécies ali, tá? Porque não existe uma biodiversidade que favorece a produção de vida. Vegetação mediterrânea, tá? Basicamente constitui em espécies arbustivas, né, com as videiras e árvores de pequenos e médios portes. Então são árvores retorcidas, onde há uma pouca também biodiversidade em torno delas. Existe pouca umidade, um tempo mais seco, que favorece próximos ali, aqui o mapinha, a um pedacinho da África, né? Vocês podem observar um pouco da Europa ali, uma transição entre a Europa e o finalzinho da África, e também lá na Oceania, tá bom? As pradárias caracterizam pelo clima temperado, com estações frias e longos períodos de seca. Vocês podem observar que não existe uma área de grande vegetação, não existe também uma biodiversidade muito grande, não existe uma grande quantidade de espécies, porque é uma área com poucos recursos vegetativos. Isso está próximo a grandes cordilheiras também. Paisagens polares, né, que são áreas devido ao clima polar e o solo permanece congelado por maior parte do ano, na época menos fria, onde as temperaturas ultrapassam os 10 graus, são uma temperatura muito baixa ainda, e se desenvolve a vegetação formada por musgo, plantas rasteiras, que são basicamente vegetações para pastos, né? Onde que boa parte de animais que possuem, que vivem nessa área aqui são animais de pequeno porte, tá bom? E também temos ali outras espécies, mas são espécies voltadas ao gelo. Então, a paisagem polar em si, vamos dizer assim, no verão, onde que é o tempo menos frio, atinge 10 graus. Então não favorece também a uma floresta, onde vai trazer junto com ela uma grande biodiversidade, uma fauna e flora, tá bom? Paisagens desérticas, essa daqui é interessante a gente falar um pouquinho das vegetações desérticas. As vegetações desérticas é adequada às condições da umidade mais baixa e alta temperatura, principalmente áreas onde existem grandes desertos, tá? Nessas regiões semi-áridas, na verdade, e semidesérticas, apresentam características próximas às grandes savanas. Elas se parecem com os desertos e grandes savanas, mas existe uma variação de temperatura e pressão atmosférica e de umidade, tá? Nessas regiões predominam também vegetações rasteiras e arbustos, principalmente cactos. Por quê, galerinha? Esse tipo de vegetação mais espessa, ela acaba se adaptando à temperatura. Como chove pouco, tem pouca umidade, então a vegetação ao longo dos anos foi se adaptando, criando cascas mais rígidas para absorção de água e também raízes profundas em busca de águas subterrâneas. A sociedade e os biomas, existe essa grande transição entre o homem
e à biodiversidade, né, aos biomas, às florestas em si. Hoje o homem desmata muito, a nossa vegetação está diminuindo no planeta, porque o homem busca o capitalismo, o desenvolvimento econômico. Então, quanto mais desenvolvimento econômico, mais desmatamento acontece. Isso o professor vai estar fragmentando, falando de uma forma muito mais prática e rápida, porque senão a aula vai ficar muito maçante, muito estressante. E é isso, galerinha. Na próxima aula vamos fragmentar um pouco mais referente a este conteúdo. Vou vir com a apostila número 3, aonde o capítulo 9 e 10 está fazendo uma junção ali, está interagindo com esse tipo de assunto. E hoje foi mais ou menos uma revisão do que trabalhamos. E eu vou estar disponibilizando o número das páginas dos exercícios que vocês têm que fazer, porque o professor não está conseguindo acessar o SAS, um probleminha no Gmail, tá? E na semana que vem eu estarei fazendo lá a videoaula diretamente na apostila, que fica bem mais prático e fácil. Eu agradeço a presença de todos, meus queridos, e até a nossa próxima aula.